Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de personagem marcante da ficção, o romance do Salinger. Vamos falar hoje do Holden Caulfield. Holden Caulfield marcou época, né? Esse livro aqui, final dos anos 40, publicado em 51. Então, assim, imediatamente antes da Beat Generation, né? A Beat Generation, a geração Beat, né? A geração Beatnik, vai surgir logo em seguida, né? Lembrar que na mesma época das viagens do Kerouac, que vai gerar ali o On the Road, né? Mas não tinha sido publicado. Então nós ainda estamos aí na época de livros, né? Como Ask the Dust, né? Ou seja, Pergunte ao Pó, certo? Do Fante, né? John Fante. Estamos na época então do Salinger, né? O Jerome David Salinger, que lançou The Catcher in the Rye, né? Então estamos ali na virada dos anos 40 para os 50, pós Segunda Guerra Mundial. E aí a época então, assim, pré-beatnik. Então ainda estamos começando com esses personagens adolescentes, né? Os adolescentes rebeldes sem causa, né? Como o pessoal fala, rebeldes sem causa e tal. Então aqui interessante desse livro, que marca a época, até hoje a gente fala desse livro, é justamente por ter esse personagem de 17 anos narrando a história, né? Lembrar do Rambo, que diz que nunca se é sério aos 17, né? Então aqui é um rapaz de 17 anos que tem muito problema na escola, né? É um péssimo aluno, vive atrapalhando o coletivo da escola, né? Ou seja, no dia de competição ele esquece as armas lá da escola, né? As armas de esgrima, né? Então assim, ele vive tendo problemas lá com os professores e com os colegas de sala. Então assim, é um adolescente complicado. E aí ele que vai narrar a história. Então a gente tem aqui bastante gíria norte-americana, né? Bastante gíria estadunidense, e vai contar sobre Nova York, né? E vai contar os bastidores, as hipocrisias, e vai inclusive criticar Hollywood, né? Interessante que esse livro não tem filme, o Catcher in the Rye, né? Tem vários filmes inspirados pelo livro, ou filmes em que o livro aparece, ou que tem alguma referência ao livro, mas o livro mesmo não tem filme, nem que eu saiba, não tem filme. Pode ter algumas curtas-metragens de fãs, né? Mas não tem no filme, porque aqui é a crítica pesada a Hollywood, né? Por exemplo, quando ele fala do irmão, né? O Holden fala do irmão que foi lá para Hollywood se vender, né? Para fazer roteiro de filme, né? Então aquela crítica, aquela velha crítica ao cinema, que já viu outros filmes e outros livros, né? Em que aparece que sempre a indústria de Hollywood é onde o escritor está se vendendo. E aqui é isso, né? Então ele fala que o irmão está se vendendo, né, para a indústria de Hollywood. E o Salinger marcou a época esse livro, né? Assim, como se fosse o único livro. Ele não escreveu só esse livro, né? Tem outros livros também. Só que é como daquela ideia do autor de um livro só. Igual aquela banda que só tem um single, né? Aquela banda só tem uma música. Mas geralmente a banda tem 3 álbuns, mas ninguém lembra, né? Então é igual também o John Fante. John Fante tem um monte de livros, né? Mas todo mundo lembra do Pergunte ao Pó. Né? Então é interessante como os livros marcam a época, né? O Kerouac escreveu um monte de livros, mas o pessoal sempre lembra do On the Road, né? Então é interessante essa questão dos autores que só emplacam um sucesso, né? E esse livro, então, vamos falar do narrador, do personagem, né? O Holden vai contar, né? Assim, em retrospecto, né? Em flashback. Ele tem 17 anos, vai narrar alguns fatos que aconteceram na época do Natal, né? Sim, na época de um certo Natal, em que ele tinha 16 anos, ou seja, um ano anterior, em que ele saiu da escola, né? Parece que foi expulso da escola lá. Aí foi conversar com o professor deu uma lição de moral nele, né, meu amigo? A vida é um jogo, você tem que jogar de acordo com as regras, meu filho, né? Tem que jogar de acordo com as regras. E aí ele questiona essas regras, né? Muito bem, né? Mas alguns já estão, né? Tipo assim, é uma corrida de 100 metros, alguns já estão saindo na frente, né? Alguns já estão saindo na corrida de 50 metros. Também que vê aqui oportunidades iguais, que papo esse de mérito, que papo esse de regras. Tem caras aí tem cidadão aí que não está respeitando as regras, não, né? Então ele já segue esse espírito assim de desmascarar a hipocrisia. E ele mesmo é muito exagerado, né? A narração dele é muito exagerada, ele é muito assim, hiperbólico, né? Muito mentiroso, ele mesmo fala, né? Tem parte que ele fala assim, não, ele percebe isso, né? Tem uma parte que ele fala assim, não sei se eu vou achar aqui, que ele fala que ele é muito mentiroso, cara, eu vou contar qualquer coisa, eu começo a mentir mesmo, né? Então ele é um cara assim meio exagerado, você percebe que ele exagera os fatos, mas você não sabe exatamente se aconteceu assim, né? Então tem cenas aqui, ó, aqui a parte 3, né? Capítulo 3, parte 3, nem fala lá, né?
Eu sou o maior mentiroso do mundo, é bárbaro. Se vou até a esquina comprar uma revista e alguém me pergunta onde é que estou indo, sou capaz de dizer que vou a uma ópera. É terrível. Por isso, quando disse ao velho Spencer que tinha dinheiro ao ginásio apanhar o meu equipamento, era pura mentira. Nem costumo deixar a droga de meu equipamento no ginásio. Spencer era o professor. Spencer é o professor que dá uma lição de moral nele lá, ele fica mais revoltado ainda, viu que ele achou que o professor, né, ia ajudar, porque ele tomou bomba em todas as matérias, menos em inglês, né? Ele deixa de ressaltar o inglês, né? Porque ele tá narrando a história, então em inglês pelo menos ele tem que ser bom, né? Porque tomou pau em tudo, né? Foi bomba em tudo, menos em inglês. Mas interessante que aqui, né, as gírias, já vi as gírias aqui, mexe palavrão, né? Na época também o pessoal ficou, né? Então imagina o On The Road, né? Quantas edições o On The Road teve, quantos cortes o On The Road teve para chegar a esse formato que já foi bem cabuloso, né? O pessoal não aceitou de jeito nenhum pelo efeito, né? Assim, de isso que escandaloso, que pornográfico, sei lá, né? Então, sobre o que é, dos anos 50, macartismo, né? Então vamos nessa macartismo dos anos 50 dos Estados Unidos. Muito bem, então aí o personagem, né? Obviamente aqui vai citar um monte de livro que ele leu, né? Vários autores, então, numa página já cita aqui, ó, Servidão Humana do Somerset Maugham, e fora da África, né? Out of Africa, eu esqueci, foi a autora. Não, Isaac Dinesen. Isaac Dinesen é o nome de né, é um pseudônimo, né? Se eu não me engano, Isaac Dinesen. Eu já li esse livro, mas já esqueci. Vou procurar esse livro de novo. Isaac Dinesen, que eu saiba, é um pseudônimo, né? Não é o nome da autora, né? Eu vou olhar isso aqui da Out of Africa, né? Fora da África. Então ele vai citando muita coisa, de leitura. Ele é um menino que lê muito, pelo menos isso ele lê, né? Então ele é escritor, né? Um menino de 17 anos escritor, fazendo esse livro, escrevendo essa narrativa e citando outros autores, né? Assim como vários outros livros passam a citar alguma coisa do Catcher in the Rye. Eu acho que a coisa mais interessante do livro é justamente essas denúncias que ele faz da hipocrisia, né? Várias cenas aqui é isso, é um certo discurso e ele desconstrói esse discurso, né? Então acontece situações estranhíssimas, bizarras aqui, inclusive com outros professores, né, que vai visitar. Ele tenta essa relação de achar um adulto que possa ser tipo um guru, né? Alguém que seja, eu não estou entendendo nada, de repente alguém me explica, né? Então o adolescente é que está se preocupando, né? Entender o mundo, né? Tipo assim, como é que são as regras desse mundo? Quem que bolou esse mundo, né? Que mundo é esse? Que mundo, eu caí aqui, que mundo é esse, né? Então o Holden Caulfield é mais ou menos isso, é o cidadão que não entende nada das regras, se é que existem regras mesmo, né? Será que tem regra mesmo? E aí o professor fala, não, a vida é um jogo, né? Você tem que competir, você tem regras, né? Então você não pode levar na avacalhação, não gosta de ficar levando aí não, né? Então é isso, na lição de moral. E aí ele sai, ele cismou que vai fugir de casa. Pra você ver, ele cismou que vai fugir de casa, fugir da escola, né? É claro que ele não vai conseguir, né? Claro que ele não vai conseguir. Aquele negócio, vou fugir de casa, né? Aí sai de casa, claro, né? Ele 17, 18 anos, 16, 17, 18 anos, quer sair de casa, né? Tá. E aí ele vai sair de casa, ele vai dar uma volta para Nova York, né? Ele gosta muito, ele sente muita falta do irmão, né? A morte do irmão Ellie, né? É o irmão que ele perdeu, assim, então ele fica sentindo muito essa falta. Ele tem uma outra irmã, que aí ele vai lá, antes de fugir, ele vai lá chamar a menina para fugir com ele, né? E tem cenas assim de ele andando em Nova York, aprontando todos em Nova York, né? As confusões, assim, vai nos bares, ele vê o pessoal bebendo. Então tudo ele tem crítica, tudo ele critica, né? Interessante isso, a narrativa que ele é bem assim, sincerão. É o cara, o Holden é o cara sincerão, ele fala na cara, né? Ele desconstrói os discursos, esses colegas dele também mas seus pais são tudo, né, cada grana, aí você fica falando de regra, né? Então tem os caras que sabem que vai subir na vida porque o pai vai dar um empurrão, claro, né? Você vai subir na vida, seu pai vai dar um empurrão, tipo assim, né? E aí ele vai tentar fugir, na verdade ele vai fugir, ele vai dar uma tour para Nova York, né? Vai para o Central Park, vai conhecer os bares. Então a fuga dele, na verdade, é a oportunidade de nós, leitores, conhecermos Nova York daquela época. Lembrar que Nova York é muito tematizado na literatura estadunidense, né? Ou seja, você pegar ali vários escritores judeus, né? Da Philip Roth, por exemplo, e a gente viu no último personagem marcante, né, que é o Jay Gatsby, ele anda muito em Nova York, ali, Long Island, né, Manhattan, ali nos anos 20, né? Então aqui nós estamos nos final dos anos 40, então dá uma 20 anos, né? Então a gente está sempre conhecendo Nova York, né? Aqui em Nova York, 20 anos depois do Grand Gatsby, então você tem o apanhador do campo de centeio viajando ali nos anos 40, que esse apanhador do campo de centeio, a imagem que ele tem muito no livro, né?
a ideia de ser protetor das crianças, ser protetor. Apanhador é um catcher, né? É no beisebol, né, se eu não me engano, beisebol, em que tem um cara que apanha, né, o cara apanhador, né, então o cara lança, né, então o cara que bate, pá, e o cara que apanha. E aí ele imagina um campo de centeio que tem um abismo, um precipício assim, e ele vai lá apanhar as crianças, né, com uma imensa luva, as crianças vão caindo, ele vai, as imagens assim que ele tem, e aí em inglês eu imagino deve ser bem, né, catcher in the rye, né, catcher in the rye, o apanhador no campo de centeio, né. Então eu imagino que seja por isso, né? E por não ter nenhum filme, você seja obrigado. Hoje em dia, esse livro aqui é muito usado no terceiro ciclo, então, no ensino médio, né? Ensino médio já é usado, já vi professores usando. Então virou como se fosse uma literatura infanto-juvenil, né? Sim, é infanto-juvenil porque tem um narrador juvenil, né? Então há um jovem narrando a história, a linguagem bem jovem, né? Para os anos 50, né? Hoje em dia não sei, né? Mas para os anos 50 você tem uma imagem bem jovem, bem gíria, né? Bem aqueles filmes do James Dean que vai surgir ali nos anos 50, a geração do Elvis Presley, né? Não é ainda uma literatura rock and roll, né? Que vai surgir depois, uma literatura rock and roll, assim, né? Bob Dylan e tal, não é. Mas já tem aquela geração pós-Segunda Guerra já questionando tudo, né? A geração pós-Segunda Guerra já questionando tudo, questionando a publicidade, questionando a vida de consumo, questionando, né? Então, ou seja, seria mais ou menos o Lobo da Steppe dos estadunidenses, né? Mais ou menos, né? O Lobo da Steppe do Herman Hesse, nós vamos ver em breve, esse livro está na lista, nós vamos ver 2 romances do Herman Hesse, depois voltar ao romance da geração Beat, né? Então nós vamos fazer essa ligação aí, que tem muito a ver o Herman Hesse e essa crítica à sociedade em geral, ainda mais a sociedade de consumo. O Herman Hesse critica a sociedade de consumo na Europa, e aqui você tem a crítica à sociedade de consumo nos Estados Unidos, né? Então essa é a diferença básica entre esses dois autores, né? Ou seja, na questão de época e a questão. E lembrar que o Lobo da Steppe é dos anos 20, né? Anos 20 também, na mesma época ali do Gatsby, né? Então é interessante essas ligações, tem que imaginar a época. O importante de ler literatura, tendo, além do texto, o contexto, né? Senão não vão ser só historicistas, mas a história é importante, né? Ou seja, tem que ler o texto, entender a compreensão do texto, mas sempre numa época, ou seja, quem produziu o texto, né, em que época foi produzido o texto, quem publicou o texto, por que publicou esse texto foi perseguido na época, qual foi o impacto desse texto na época, né? Então é interessante que sempre houve mídia para o apanhador no campo de centeio, mesmo que ele nunca tenha lançado vários livros, igual, por exemplo, o Gatsby tem lançado filmes, né? Deixa eu me corrigir, filmes, ou seja, não foram lançados filmes. E o Gatsby tem filmes que fizeram sucesso. Ambos os filmes feitos do Gatsby lançaram e foram, né, produto de mídia assim, que teve então tem alguns livros que sempre tem uma mídia, né? E o Underworld só foi ter um filme dele sério mesmo interessante, foi em 2012, né? Então interessante essas questões de mídias, né? É um livro midiático, mas que mídia gerou, né? Que mídia gerou? Algum filme cultuado, igual tem lá, por exemplo, Laranja Mecânica. Tem um livro que pouca gente leu, eu li o livro, mas o filme é bem melhor que o livro. E o Laranja Mecânica marcou a época também, né? Ou seja, o filme, né? Mais do que o livro. Então, interessante. Eu não sei como é que seria fazer um filme do apanhador aqui, né? Não sei como é que eles iam fazer. Quem ia interpretar o Holden Caulfield? Será que seria lá o menino do Esqueceram-se de Mim, né? Será que o pessoal fica imaginando ele sendo, né, o narrador, o tipo Esqueceram-se de Mim, né? Que tem um pouco dessa. Muito bem, aí ele vai encontrar amigas, né? Vai andar no ringue de patinação do Central Park, vai tentar sair. Vai visitar outro professor, só que aí tem uma cena muito controversa no livro, assim, né? Cena muito controversa em relação ao professor, quais realmente eram as intenções do professor e tal. Então, das coisas assim, depois a gente pode voltar a falar do enredo do livro, né, cara? Estou resumindo o enredo, estou falando da questão do como o Caulfield, né? Caulfield, ele vê a vida, né? Então, parece que a única pessoa que tem ligação ali do irmão, né? Que perdeu, ele tem ligação com a Phoebe é a irmã, né? E aí ele tenta fugir com ela não quer, né? Aí ele desiste. Aí parece que ele desiste de ir embora, né?
Então é basicamente isso, o personagem. E eu acho interessantíssimo a narração mesmo, né? Assim, a gente não sabe se é realmente tudo verdade que ele conta, né? Se ele se meteu em tanta encrenca em poucas noites, né? Então será que ele aprontou tudo isso que ele está falando? Mas pode ser a mente dele, né? Ele mesmo falou que é mentiroso. Ele mesmo falou, eu sou mentiroso, né? Então ele pode estar exagerando, mas interessante a narração, como ele narra a história, né? Interessante que assim, a questão é que a narração é mais interessante que a história mesmo, se é verdade a história que ele está narrando, né? Então, será que ele se meteu em tanta encrenca? Né? Então é isso aí, a dica de personagem Holden Caulfield do Salinger, Jerome David Salinger, apanhador no campo de centeio, The Catch and Dry. Grato pela atenção, não deixem de compartilhar.